E no vídeo de hoje, rapaziada, a gente vai falar sobre o fair play financeiro, que é tão importante e está a ponto de ser implementado aqui no Brasil. O BAP, ele destrinchou essa situação e fará uma grande diferença para clubes que honram com seus compromissos, que pagam as suas dívidas em dia e não clubes que inflacionam a folha salarial sem ter condições de pagar, como é o caso do Atlético Mineiro e também do Corinthians. Vamos dar uma olhadinha aí no que disse o BAP. O Fair Play Financeiro, SSF, Sistema de Sustentabilidade do Futebol, é o nome que a CBF está dando para o Fair Play Financeiro no Brasil. Presidente BAP, qual é o posicionamento do Flamengo sobre esse tema? Bom, eu entendo que seja providencial e digno de elogios essa decisão da CBF de finalmente tratar de um assunto tão importante para o futebol brasileiro. Para nós que somos amantes do futebol, temos percebido que o Brasil tem ficado para trás nesses últimos anos, dentro de campo e fora de campo, João. Você tem hoje recuperação judicial, por exemplo, você tem as SAFs, você tem clubes que entraram no futebol como SAF, pedindo que as suas dívidas fossem repactuadas no passado, e elas foram aceitas enquanto SAF, eles assumiram responsabilidade em relação aos passivos existentes desses clubes, então eles tinham a obrigação de sanar o passado e pavimentar caminhos melhores para esses clubes no futuro, né? Aí você vem e você permite que haja recuperação judicial no meio disso. Então veja, as SAFs na Europa não são desenhadas exatamente como foram desenhadas no Brasil, e você também não tem eventos como recuperação judicial como a gente tem no Brasil para os clubes. Então eu entendo que inspirar sim, João, mas copiar exatamente tal e qual está lá, não haveria o resultado que nós esperamos que tenha. E tem apresentado sugestões. Quais sugestões o Flamengo tem apresentado, presidente? Olha, João, nós apresentamos muitas sugestões. Nós temos um grupo de trabalho interno que está sendo liderado pelo Marcos Mota, que é um craque nesse assunto. Ele tem interagido com pessoas do mais alto nível, que têm trabalhado na CBF nesse sentido. Mas eu te diria que, fundamentalmente, eu vou falar de algumas coisas que são estruturantes e que eu acho que são importantes sem entrar nos detalhes. A primeira delas é você tentar criar claramente um arcabouço que seja comum a todos os clubes. Tá certo? Que todo mundo possa competir. Porque o que vai acontecer, mal comparando, é como se a gente estivesse na escola. Um vai fazer o Enem, o outro está no terceiro primário, o outro está na metade do ensino fundamental. Cada clube está em um estágio. Então, muito importante que se reconheça esses pontos de partida, João, e que você defina quais são os objetivos com um horizonte de tempo, criando com isso, gradativamente, mecanismos de transição para cada um dos pontos que vão ser endereçados. Então, se forem 4, 5, 8 pontos fundamentais, quaisquer que sejam, eu te diria que tem que haver período de transição para que você reconheça situações diferentes. O segundo, João, é que haja consequências mais imediatas para alguns não cumprimentos. Perda de ponto. Entendeu? Né? Então, você chega... Nós já temos mecanismos hoje que são importantes, como o do CNRD, na CBF atual, que trata de dívidas entre clubes. Nós temos clubes no Brasil que devem aos outros clubes co-irmãos importantes somas de dinheiro. Então, eles contratam o jogador, não pagam pelo jogador. Esses jogadores estão aptos a jogarem pelos seus clubes, porque do ponto de vista legal você estaria impedindo-os de exercer as suas profissões, o que é legítimo. Mas e como é que fica o clube que vendeu um atleta para cumprir com as suas obrigações, Cuiabá, não recebe esse dinheiro pelo atleta que está jogando por esse outro clube, e este clube que vendeu para colocar os seus salários em dia acaba sendo rebaixado? Como é que fica o caso de um clube como o Cuiabá? Pois é. Que por ter responsabilidade faz a venda de um patrimônio, que é um jogador, um bom jogador, sim, na expectativa de com esse dinheiro pagar as suas obrigações. Ele não paga as suas obrigações, então ele perde o dinheiro, ele perde o atleta e ele é rebaixado. E até montar um time. Isso é absolutamente injusto. Então nós entendemos que se você não vai punir os atletas por uma questão legal, trabalhista, perfeito, você tem que punir o clube. E tem o caso também do Thiago Maia, né, que foi vendido pro Internacional, que até hoje a gente não viu a cor do dinheiro, né? E eles queriam ainda vender pro Santos. É complicado, né? Igual aconteceu no caso do Raniel aí, em relação a Corinthians e Cuiabá. Tem que ser imediato. E como é que seria imediato? Perda de suspensão, perda de pontos automaticamente no campeonato. Fez isso, perdeu 3 pontos, perdeu 6 pontos. Reincidente, não vai perder uma partida por WO, tá certo? Além dos pontos. E se prosseguir dessa forma vai ser rebaixado.
Aí você vai falar, poxa, João, mas isso é muito duro. Meus amigos, é assim, se você mora num prédio e você não paga o seu condomínio durante anos, o que acontece com você em algum momento, João? Sim. Você não pode morar naquele condomínio. Exato. Você é colocado para fora do clube, você é colocado para fora das associações de condomínio que você participa. Então, no futebol não devia ser diferente. Ah, mas é tudo muito caro. Se você não tem condições de participar desse tipo de projeto, seria uma Série A de futebol brasileiro forte, você não devia poder participar. Então o clube tem a possibilidade de virar SAF. Quando os investidores entram no clube, eles têm que considerar não apenas a contratação de jogadores, João. Pedimos garantias reais, pode ser uma carta de fiança bancária, pode ser um bem que você tenha, um ativo que você tem, ou qualquer coisa que o valha. E para que não fique parecendo, João, que a gente só está olhando para fora, nós tivemos muitos problemas internos, João. O Flamengo se envergonha de uma parte da história dele, sim, onde o Flamengo era absolutamente coerente, ele não cumpria com absolutamente nada do que ele se comprometia. Exato. E quais foram os resultados? Anos brigando para não ser rebaixado, né? O Flamengo comemora que ele jamais foi rebaixado. Mas nós flertamos com o rebaixamento há alguns anos seguidos. Muitas vezes. Não pagamos as nossas obrigações trabalhistas, as nossas obrigações sociais, as nossas... Pessoal no colégio, quando eu era pequeno, eles falavam, não falavam nem Flamengo, vai, o Flalido, vocês não têm dinheiro pra pagar nada, nem um ar-condicionado. E era verdade, irmão. Só que nós demos a volta por cima. As obrigações comerciais, João, então, deste assunto eu queria dizer para você e para quem nos assiste aqui, nós sabemos do que estamos falando. É muito comum nos dias de hoje a gente ouvir as pessoas emitirem opiniões sobre aquilo que elas não conhecem. Elas têm uma opinião do que é certo ou errado, justo ou injusto. Acredite, você que está nos ouvindo, nós sabemos exatamente de onde a gente partiu, João. Sim. A gente devia tudo e a todos, a gente não cumpria com absolutamente nada. E nós tivemos 5, 6 longos anos de dificuldade, porque você perder a sua reputação, você está nos ouvindo aí, é muito rápido, mas construir uma nova reputação, essa reputação que hoje todo rubro-negro se orgulha, e que muita gente diz que o Flamengo é um exemplo para a sociedade, para além das 4 linhas do futebol, ele foi construído com muita dificuldade. E nós fizemos os nossos ajustes internos também, João. E o engraçado é que a imprensa só bate no Flamengo, não reconhece que é o caminho a ser seguido, um exemplo para os outros clubes, né? Então nós cuidamos disso dentro de casa. Então nós sabemos que não é simples, não é rápido, não é fácil, mas João, se o Flamengo com a dimensão que ele tinha, das dívidas que ele tinha em 2012, o Flamengo devia 3,5 vezes o seu faturamento anual. Vou repetir para vocês, 3,5 vezes o seu faturamento anual. Não era o resultado, João. E você fatura 200 e você acaba sobrando 20 ou 30 de resultado. Sim. O Flamengo faturava 200 e devia 750 milhões. Impressionante. Então o Flamengo se reestruturou, o Flamengo fez o dever de casa, o Flamengo deixou de contratar novos jogadores, o Flamengo deixou de fazer investimentos importantes que ele poderia. Devolvemos o Love. É uma renúncia na vida. Sim. Nós fizemos escolhas de seguirmos um trabalho e um caminho constante, consistente no futuro, que possibilitasse que o Flamengo chegasse à condição que ele chegou. João, todo mundo quer ser o Flamengo. A pergunta que não quer calar, vocês querem pagar o preço que nós pagamos para pavimentarmos esse caminho e galgarmos esse caminho? Isso é mais difícil. Presidente, quanto com as suas obrigações o Flamengo gastou nos últimos anos? Esse é um detalhe muito interessante que a nação rubro-negra quer saber. Essa é uma pergunta boa. Eu te diria que é da ordem de 4,5 bilhões de reais. Foi o que o Flamengo pagou nesses 13 anos de obrigações. Não é? Então, analogamente, outros clubes dizerem, não, eu não faço isso, eu não recolho meus impostos, porque se eu não recolher meus impostos, eu não tenho condições de competir com o Flamengo. Mas durante 8 anos o Flamengo não teve condição de competir com eles, porque o Flamengo estava arrumando a casa, João. Então o pessoal só olha os nossos troféus, né? As nossas vitórias, mas ninguém enxerga o suor, o sangue que a gente derramou para estar nesse patamar em relação à parte financeira. Então, todo mundo quer ganhar. Nem todo mundo quer pagar o preço para se preparar para ganhar, né? E o que eu entendo que vai fazer o futebol brasileiro cada vez mais forte é que mais clubes se inspirem no Flamengo e que façam os seus deveres de casa. E agora, uma bem curtinha aqui pra gente falar sobre
valorização salarial e renovação de contrato, né? Conforme a ESPN ela divulgou, o BAP ele assumiu as negociações e prepara uma contraproposta para renovar com o Filipe Luís, até porque o Filipe Luís ele negou a primeira proposta, mas é algo super normal, né? O Filipe Luís quer renovar com o Flamengo e o Flamengo também quer renovar com o Filipe Luís e chegará com certeza a um denominador comum, porque o Filipe Luís se valorizou bastante, né? Finalista da Libertadores, ano passado foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão esse ano do Campeonato Carioca, foi campeão também da Supercopa, então merece sim a valorização, ele sabe do potencial dele. E em relação à valorização salarial, o Flamengo enxerga que o atleta Rossi também mereça essa valorização, e o Rossi, na verdade, né, o argentino mais carioca que eu já vi, é um goleiro ali que incorpora todo o sentimento rubro-negro dentro de campo. Aquelas ceras que ele faz, né, os lançamentos que ele dá com o pé, é um atleta espetacular, e o Flamengo enxerga que sim, ele merece uma valorização salarial. E olha a curiosidade, né? Quando ele jogava no Boca Júnior, ele recebia $60 mil por mês. É absurda a diferença do que a gente paga aqui no Brasil para o restante da América do Sul. É isso sobre renovação, não vou me estender para o vídeo não ficar muito longo, e eu queria saber a opinião de vocês. Renovariam com o Filipe Luís? E se sim, renovariam até que ano? A sua opinião é importante, coloca ela aqui, por favor, embaixo do vídeo. Agora uma bem curtinha para falar sobre o atual momento do nosso Sub-20. Vocês sabem aqui que a Fly Geral, desde a época do meu pai, o foco maior é na base do Flamengo. Sub-20, Sub-17, Sub-16, Sub-15. Uma das diretrizes do canal é essa, né? Da gente fazer a cobertura da base. E após o título mundial, a gente caiu de produção até mesmo pela saída do Lohan, pela saída do Matheus Gonçalves, né? E no atual momento de reformulação, o nosso Sub-20 ele não vem conseguindo êxito, nem no Campeonato Brasileiro, nem na Copa do Brasil e nem no Campeonato Carioca, né? Algo que nos últimos anos a gente geralmente levantou o caneco. Copa do Brasil, a gente foi eliminado pelo Atlético Mineiro numa disputa por pênalti aqui no Rio de Janeiro, né? O jogo de volta. No Campeonato Brasileiro a gente também foi eliminado, sem chegar na final. E no Campeonato Carioca, pelo futebol que a gente jogou, realmente a gente mereceu perder, né? E nessa partida de volta da semifinal, a gente perdeu na Gávea para o Botafogo. E mais uma vez, merecíamos mesmo. Então é um momento difícil, né, do Sub-20, de reestruturação. O Bruno Pivetti é um bom técnico, né? E o que eu peço é o carinho ali da diretoria, como a gente perdeu os jogadores, né? Para a diretoria olhar com carinho para o Sub-20, conseguir mais contratações, jogadores com habilidade, até porque se hoje em dia a gente tem um CT no Ninho do Urubu, se a gente conseguiu montar aquela Selefly em 2019, muito foi pela venda de jogadores da base, como o Vinícius Júnior, o caso do Renier, né? O caso ali também do Paquetá. Se não fossem essas contratações, o planejamento ali para montar um CT como a gente montou, um CT de primeiro mundo, seria um planejamento mais para frente, né? Demoraria mais. Então a gente tem que sim olhar com muito carinho para a base, entender que o Sub-20, o principal objetivo é ceder jogadores para o time principal, e o Filipe Luís utilizando os jogadores se valorizam, podem tanto ajudar no time profissional do Flamengo quanto numa futura venda, né? Tendo essa mescla, né, de jogadores experientes com jogadores da base, sempre dá um bom resultado. Então é isso em relação ao Sub-20, tentei fazer um resumo sobre o atual momento da nossa base. Rapaziada, agora apenas uma curtinha em relação ao julgamento do Bruno Henrique. Pediram vistas sobre a interpretação, o veredito, né? Até porque o primeiro a votar votou na absolvição do Bruno Henrique. O julgamento vai ser retomado na quinta. O Bruno Henrique ele tem um ótimo advogado, né? O Michel Assef é um advogado relíquia do mundo do futebol. E o próprio Michel Assef falou na defesa do jogador que não se enquadra na punição
o que aconteceu. Até porque o clube mesmo pediu para ele tomar o amarelo ele foi dado num lance que nem falta foi, né? O advogado do Flamengo está bastante convicto na absolvição do atleta, mas são 4 situações distintas que podem acontecer com o Bruno Henrique. A primeira, ser absolvido. A segunda é ter a pena diminuída. A terceira é a punição continuar. E a quarta é a punição aumentar. Então vamos aguardar, né? Porque o primeiro voto já foi favorável e a gente fica na expectativa, porque é um jogador lendário e um jogador importantíssimo, apesar da idade, apesar da queda de rendimento, mas quando entra em campo ele incorpora o vermelho e preto e geralmente tenta representar o torcedor dentro de campo. Às vezes não dá certo, mas muitas das vezes ele consegue corresponder.